O senhor acabou de falar que várias vezes já comentou, inclusive eu ia falar, foi aí que o senhor estudou? Porque o senhor já comentou isso outras vezes, inclusive ainda há pouco. O engraçado parece até que a gente não teve pandemia, quase 1 ano e meio sem aula, né? Porque eu acho que tempo suficiente para o antigo governo. Eles ficaram 4 anos. Quase 2. Aliás, nós estamos em pandemia, apesar que as aulas já voltaram. No passado a gente teve aula ali. Mas, tempo suficiente. Cadê a prevenção? Não tem? Aí o senhor está falando que amanhã volta a aula. Assim? Não, é um absurdo, né? Seria, então, a gente espera realmente que o atual governo, através da pasta da Secretaria de Educação, consiga olhar. Acredito que não é a única escola estadual nessa condição, né? E ontem nós tivemos a presença do deputado Camilo aqui, e eu falei, né, falei para ele, desejei, e falei que eu tinha certeza que ele ia ter esse olhar carinhoso. Cabe a ele a fiscalização também, cabe a ele cobrar também do governo, né, que tem acesso. O nosso requerimento, o vereador André, ele é muito importante, e ele vai ser entregue, vai ser encaminhado lá. Às vezes aqui a gente tem dificuldade de retorno de alguns requerimentos. Nossa, imagina para o Estado. Mas então que o nosso deputado faça essa cobrança também, porque eu tenho certeza que não é essa a única escola estadual com esse tipo de problema. Parabéns mais uma vez, senhor sempre atuante, sempre olhando pela Ponte Maruim, né? E vejo nos seus olhos a emoção quando o senhor estava falando, porque foi a escola que o senhor estudou. Mais algum vereador gostaria de comentar o requerimento do vereador André? Vereador André, e os alunos, na verdade, vão continuar aqui no Ivo Silveira? Bom, a partir de amanhã continua igual o ano passado. Teve o problema do transporte também o ano passado. Foi resolvido, o transporte foi resolvido, com todo esse transtorno, mas estão levando... Vereador Mário, o senhor se refere ao ginásio? Isso. Então, né, a reforma lá anterior teve que ser deslocado os alunos para o ginásio. Transporte para cá, para né, a Centro da Palhoça. E não finalizaram. Presidente, hoje as crianças estão estudando porque outra escola estadual arrumou o ginásio para as crianças, as 553, se eu não me engano, poder ter aula. Só que assim, quando a gente matricula as crianças da nossa comunidade, como eu mencionei, as pessoas trabalham, têm seus compromissos, vereador Beto, vereador Stefano, Edinho, que estão nessa mesa. Imagina, tem que mudar toda a sua rota porque não estão usando a escola dentro da sua comunidade. Então, é escola, né? Olha... E outra coisa, né, vereador André? E o ginásio de esporte, que era para estar funcionando como esporte, está lá funcionando como sala de aula, todo improvisado, né? Boa observação, vereador Stefano. Todo improvisado. Então, são duas pastas lamentáveis, tanto a do esporte como a da educação no nosso governo do Estado. Né? E fica o registro que antes mesmo de o ginásio ser usado para as aulas, ele já não estava sendo usado para o esporte, porque ele foi semi-entregue, digamos assim. É verdade, bem lembrado. São mais de 1.500 alunos do Colégio Ivo Silveira que estão aguardando para ter o seu espaço adequado para a atividade. Esse ginásio ele foi entregue ao município de Palhoça por uma emenda do, na época, senador Paulo Bauer. Veio aqui na inauguração, né? Faltou uma série de coisas a ser finalizado pelo governo do Estado. Foi entregue um baita de um espaço que nunca foi utilizado. A gente sabe o quanto o esporte é importante na formação da criança para um futuro cidadão. Não foi usado, agora está sendo usado como sala de aula, de forma paliativa. Mas agora será que vai ser o ano todo? Porque a reforma, pelo que eu vi ali nas imagens, não é pouca coisa que tem que ser feita. Para encerrar, então, presidente... Vamos, governo. Eu não quero relembrar de alguns depoimentos de pais que se criaram, né, com nós na comunidade, e quero aqui deixar um registro pela atenção e o comprometimento da diretoria dessa escola. Porque o que eles passaram nos últimos 2 anos, vereadores, com crianças na chuva, no sol, né, um ônibus, quando começou, levando imagina, um ônibus lá da Ponte Maruim até o centro da Palhoça, indo e voltando para levar todas essas crianças, de manhã e à tarde. O que a diretora Adriana passou junto às professoras e à coordenação, eu quero dar os parabéns, porque muitos tinham desistido. E eles continuaram lutando até de forma improvisada, mas vão conseguir voltar das aulas e hoje estão lá para não prejudicar o ensino fundamental dessas crianças. Então, tomara que o nosso governo... Eu tenho certeza que o governador Jorginho Melo vai dar uma atenção junto à secretaria nesse nosso pedido.